Pessoal, Rádio Cultura veio aqui hoje até a Copasa para que a gente possa tentar esclarecer algumas situações que são alvos de questionamento, especialmente dos nossos ouvintes que chegam para nós de forma cotidiana na nossa emissora. E hoje a gente veio aqui conversar com o Marlon Aguiar, que é o gerente aqui regional de operações da Copasa aqui de Lavras. Vamos lembrar aqui, porque afinal de contas, nós tivemos no dia 30 de julho uma audiência pública realizada aqui em Lavras, promovida pela Prefeitura Municipal, onde ela trouxe um estudo pela situação que a gente estava acontecendo, estava vivenciando dentro da cidade. Esse estudo previa um novo modelo de concessão, onde nós teríamos ali, pelo menos, a empresa que pegasse, ficaria 35 anos, né, a partir do momento que ela, obviamente, vencesse o processo licitatório, ela teria ali a oportunidade, durante esses 35 anos, ser a responsável pelo saneamento, pelo abastecimento de água da cidade, saneamento sanitário também do município. Prevê ali um investimento de 238 milhões de reais durante essas 3 décadas. Bom, e claro, a gente queria saber, Marlon, a partir desse momento dessa concessão, porque nessa concessão nós temos aqui uma série de situações que prevê universalização dos serviços de modernização das redes, a redução de perdas e a diminuição de até 15% nas tarifas atuais, ou seja, uma redução no preço da conta de água que você paga. Como é que a Copasa viu a partir dessa audiência, que participou também, Marlon? Qual é a perspectiva para vocês? A Copasa tem interesse de continuar sendo a concessionária aqui do município? Vamos lembrar, se houver um processo licitatório e a Copasa não vencer, tem uma medida jurídica que a Prefeitura precisa, obviamente, compensar do tempo de contrato que está previsto, né? Mas essa nova empresa entraria também, obviamente, com um investimento de 120 milhões, através de uma outorga, que seria para indenizar a Copasa a partir desse contrato. Mas conta para nós, ô Marlon, como é que vocês viram essa situação? Primeiro que chamar para uma audiência é o entendimento claro de que o município não está satisfeito com o serviço que está sendo entregue. E te agradecer por receber a Rádio Cultura aqui hoje. Frederico, bom dia primeiramente a todos. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de a gente estar aqui hoje presente, para a gente falar um pouco sobre a atuação da Falcopasa no município de Lavras. E como você perguntou agora em relação à concessão, a Copasa tem um contrato vigente, tá? Esse contrato, entendemos que estamos cumprindo ele, conforme reza nesse contrato, e toda a situação que está sendo colocada do FAPMI, isso está sendo monitorado pela gerência de concessões da Falcopasa, inclusive teve até questionamento sobre o edital. Então, essa situação, a Copasa está a todo tempo monitorando e acompanhando esse processo e na fala devida hora, ela entrar em contato com o poder concedente para a gente conversar sobre o assunto. Vocês têm interesse, assim, obviamente que aqui nós temos uma regional de Lavras, né, pessoal? Obviamente eles não tomam essa decisão que é feita pela empresa como um todo, mas que chegam para vocês. A gente entende isso. Mas hoje, há um interesse da Copasa em continuar com o abastecimento e participar desse processo licitatório novo, Marlon, mesmo que não seja a sua decisão, não compete a você, mas imagino que a empresa já converse sobre isso. Sim. O Fred, a cidade de Lavras é uma cidade importantíssima para a Copasa, entre o hall de concessões que a gente detém hoje. A gente está em Lavras, condição primordial para a gente estar no mercado de facionamento aqui no sul de Minas, na região das Vertentes. Então, todo o interesse da Copasa permanecer em Lavras e estar em Lavras. Ô Marlon, conta para nós aqui o seguinte, meu amigo, vamos lá. Infelizmente, a gente sabe que o serviço que está sendo entregue está aquém do que o consumidor, que ele, obviamente, paga por ele, o que ele deseja. Por que eu estou dizendo isso? Isso é uma realidade. A gente recebe todos os dias, praticamente, questionamentos e, claro, obviamente, reclamações. Olha, eu estou há 3 dias que não chega água no meu bairro. Olha, há tantos dias eu estou sem ter água, obviamente, para higiene pessoal. E isso, para nós, é um fator de dignidade para o ser humano, Marlon, né? Então, o que está acontecendo de fato? Por que tem faltado de forma recorrente essa água em vários pontos e bairros da cidade? Frederico, foi bom você abrir esse espaço para a gente explicar o que está acontecendo aqui na cidade de Lavras. A cidade de Lavras, ela está passando por um período de estiagem, que ontem começou a chover, digo de passagem, isso é muito bom para a gente, mas é um período de estiagem que está sendo
pior que o ano passado. Uns levantamentos que fizemos, choveu 200 milímetros a menos que choveu o ano passado. E isso, de uma certa forma, reflete os nossos mananciais. Hoje, para abastecer a cidade de Lavras, temos 3 mananciais, a grande maioria da população conhece, que é o Santa Cruz e o Água Limpa, e o Rio Grande. O manancial Santa Cruz e Água Limpa, em períodos normais, eles representam mais de 60% da vazão que a gente trata e distribui para a população. Nesse período de estiagem, o que acontece é que eles chegam a quase zerar, chega a 5% da sua capacidade. E aí, para suprir essa necessidade, existe a captação do Vale Rio Grande, que é um rio perene, que a gente consegue captar mais água dele. E a captação do Rio Grande ela vem passando por obras. Começou há 3 anos atrás, com uma adutora que foi feita, que são as tubulações que saem lá do Rio Grande, nas elevatórias, e aduzem essa água até a nossa estação de tratamento de água aqui, próximo aqui. Essa estação de tratamento hoje, ela tem capacidade para 300 litros, que é uma capacidade que a gente entende que atualmente é tranquila para a cidade de Lavras, é uma cidade que consegue distribuir normalmente essa vazão necessária para toda a população. Mas essas obras que foram feitas, elas estão ocorrendo em 3 fases distintas, tá? Só para explicar para vocês. A primeira fase já está concluída, que era essa adutora que sai do Rio Grande até uma parte na entrada da falicidade ali, que é uma adutora de 500 milímetros, com mais de 8.000 metros de extensão. Diga de passagem, essa adutora ela sai de uma elevatória que do sul de Minas, que é a nossa superintendência, que abrange o sudoeste, o sul e a zona da mata, ela talvez seja a elevatória que tem a maior especificidade, a maior complexidade de funcionamento. Por quê? As pressões que ela tem que imprimir nessa tubulação para que a água chegue até a nossa estação de tratamento é muito alta. Vou dar um exemplo. A pressão que sai das bombas lá hoje é de 250 MCA. O que seria isso? É uma bomba mandar 250 metros de altura a água. E os outros esforços que tem mais nessa tubulação. Então, essa tubulação ela vem, foi feita uma ampliação, que hoje existe uma adutora que tem 12 quilômetros aproximadamente até a ETA, foi feita uma ampliação de 8 quilômetros paralela a essa de 12 quilômetros que existe até a entrada da cidade. Isso é a primeira etapa da obra, a primeira fase. Agora, a Copasa, no mês de setembro, ela licitou a segunda fase da obra, que é a complementação dessa adutora, que ela vai ser de 600 milímetros em aço, vai passar por dentro da cidade, alguns bairros periféricos ali, e chegando até a estação de tratamento de água, completando paralelamente essa que já existe, de 400 milímetros, dando um total de 12 quilômetros em adutora de 500 e 600 milímetros. A capacidade, nesse caso, nessa segunda fase, vai mais que duplicar a vazão que eu consigo mandar do Rio Grande até a cidade. Então, isso seria uma obra definitiva para a gente extinguir o problema de escassez aqui em Lavras. Mas quando que a gente vai desfrutar dela? Então, a obra foi licitada agora em setembro, tá? Já está assinando a OS de início. Ela deve estar iniciando agora em dezembro ou janeiro, tá? A gente até vamos fazer uma reunião com o poder concedente para apresentar a obra para eles, vai ser agendado ainda. E aí, provavelmente, em meados do ano que vem, ela já deve estar funcionando, tá? A previsão é essa. Então, teremos uma complementação, um acréscimo de vazão que vai suprir toda essa falta de água. Concomitante a isso tudo, pelaquela escassez que aconteceu o ano passado, que os mananciais caíram muito e a gente tinha só o Rio Grande abastecendo quase, a Copasa e a área operacional implementou várias pequenas obras para poder complementar essa vazão, para que esse ano, diferente do ano passado, fosse mitigado todas o que aconteceu no ano passado. Justo ver que vocês o ano passado, em agosto, a gente já estava passando pela escassez, teve inclusive rodízio, teve plano de racionamento. Esse ano teve algumas faltas d'água assim, em algumas situações da cidade, mas que não foram igual ao ano passado, foi bem mais ameno. O que a gente fez de obra nesse período todo do ano passado até hoje, pela operação, enquanto a obra estava sendo executada também, tá, paralelamente. Na cidade de Lavras, perfuramos, né, 17 poços artesianos aqui. Desses 17,
14 deram água, já equipamos 7 poços, já está em produção 5 poços, já está em produção, aduzindo água para a ETA, tá? Vai entrar mais 2 a semana que vem. E a previsão é que todos esses poços que eu disse agora, que a gente conseguiu ter êxito na perfuração, eles entrem em funcionamento. A ideia é que, além do Rio Grande de Comunicação, esses poços continuem funcionando de uma forma a gente ter uma vazão que a gente consiga abastecer a cidade já esse ano, que os cachorros já chegaram, e o ano que vem a gente não passar pelo que está passando esse ano, e principalmente não passar o que passou o ano passado, que foi bem mais forte a crise, vamos dizer assim. E detalhe, o ano passado choveu mais que esse ano, quer dizer, que a gente conseguiu quase romper essa falta de chuva que teve o ano passado, que está tendo esse ano. Quer dizer que a perspectiva, então, para não faltar água em Lavras do Mais é 2026, é isso, Marlon? Sim, 2026, essa segunda etapa estando pronta, a gente consiga suprir essa falta de água na cidade. Detalhe, a obra, estava me esquecendo, existe a terceira etapa também. A terceira etapa, aí já não é mais a adução de água bruta até a ETA. Já até adquirimos o terreno, é próximo aqui ao lado aqui, vamos construir uma nova estação de tratamento de água com mais 100 litros por segundo, ou seja, se eu tenho 300 hoje que eu consigo tratar na estação existente, vou complementar esse abastecimento com mais 100 litros por segundo, que isso garante mais 30, 40 anos tranquilo para a cidade de Lavras. E aí a gente vai conseguir também, nessa terceira etapa, ampliar a nossa reservação, a nossa distribuição de água tratada na cidade, de uma forma que a gente consiga suprir a necessidade da cidade de Lavras por mais 40 anos, com certeza. Ô Marlon, enfim, até 2026 nós temos aí, pelo menos, meu amigo, alguns meses ainda, e o pessoal precisa urgentemente de água. E aí eu queria ver com você o seguinte, a Copasa não consegue disponibilizar caminhões-pipas para, pelo menos, suprir essas pessoas que estão... Porque nós temos aqui relatos, né, de ouvintes nossos que estão, pelo menos, há 3, 4 dias sem água. Só essa semana, Marlon. E isso é recorrente. Todas as semanas chegam para a Rádio Cultura reclamações. Olha, a minha torneira... E manda um vídeo para a gente, de forma regular. Olha, o que está chegando aqui para mim? Pingando água, enfim. E eles estavam sem abastecimento de água. Para a questão de subsistência, para escovar um dente, né, para fazer um almoço, para comer, para fazer um alimento. Não seria o caso de ter uma emergência, um plano de emergência, para que pudéssemos aí, pelo menos, levar esses caminhões-pipas, para que não falte água para essas pessoas em diferentes bairros da cidade? Frederico, uma das ações que, além dos postos que a gente previu para esse ano, o funcionamento de abastecimento com 9 caminhões-pipas na cidade. Hoje temos 9 caminhões-pipas abastecendo a cidade, só que esses caminhões, eu tenho que explicar como isso funciona. Os caminhões, a princípio, eles são para abastecimento de clientes preferenciais, que são utilidade pública, escolas, creches, hospitais, presídios e outras questões públicas que são relevantes. Concomitante isso, que a gente não está abastecendo, esses caminhões estão trabalhando o tempo todo, eles estão abastecendo os reservatórios de bairros periféricos e, de uma certa forma, abastece essas casas que estão com falta d'água. Tá? Toda reclamação de falta d'água chega até a gente aqui pelos nossos canais de comunicação, a gente entra em contato com o cliente, a gente visita o cliente para entender o que está acontecendo. Se foi algum motivo de alguma manobra que foi feita, com certeza a equipe operacional ela faz todo um rearranjo daquele abastecimento para chegar água até esse cliente. Tá? Então, 3 dias talvez não seria o tanto, mas um dia ou outro pode acontecer, mas a gente está sempre atuando em cima disso. Tá? Toda reclamação que chega para a gente, a Copasa está atendendo, está correndo atrás, para a gente garantir o abastecimento mínimo para todos os clientes da Copasa. É fato, Marlon, que os 9 caminhões não estão dando conta, infelizmente, de abastecer a cidade, porque a reclamação realmente é recorrente. Uma outra que causa indignação nos clientes da Copasa é que eles não são avisados a priori, até para que eles possam se preparar de alguma maneira. Não tem um plano estratégico para que possa informar essas pessoas. Até a Rádio Cultura se disponibiliza, Marlon, a ter um canal direto com o nosso ouvinte, para que a gente possa levar para eles essa informação de que, olha, devido a uma operação, amanhã faltará água, a perspectiva de 2, 3 dias de faltar água. A população cobra muito disso, porque pelo menos eles possam se precaver e possam se planejar para ter um mínimo do mínimo, para que estejam nas suas caixas d'água, eles façam esse controle.
Tá. Frederico, existem duas situações que aconteceu que foram emergenciais, você deve estar sabendo, que foi o rompimento, o vazamento que ocorreu na adutora em setembro, esse a gente até comunicou à população, mas de forma emergencial, de forma reativa, tá? A gente comunicou ela, a população, e o outro foi o vandalismo que ocorreu na captação Água Limpa, que roubaram os cabos, isso também ocasionou isso. Além disso, a Copasa, quando ela vai fazer uma manobra, no nosso sistema, a gente chama de comunicação ativa. O cliente liga no nosso canal de comunicação, citando uma falta d'água. A própria Copasa, já nesse canal, avisa a população que aquela região onde que ele está reclamando está ocorrendo alguma manobra ou alguma manutenção, tá? Então, ela é avisada nesse instante. Agora, a comunicação ativa, fizemos uma semana passada, estamos fazendo. Conforme a gente consegue prever que vai faltar essa água, a gente imediatamente a gente avisa a população. Muitas das vezes acontece de forma emergencial, aí ela se torna reativa àquela situação que ocorreu. Manobras, manutenções emergenciais, que é o caso que eu citei. E às vezes acontece também o fato, por exemplo, eu tenho um vazamento em um certo setor da cidade, pequeno até que seja. Eu tenho que fechar alguns registros para poder dar manutenção. Isso vai ocasionar uma falta d'água momentânea, uma intermitência naquela situação, naquela região. E aí a gente também comunica de forma reativa também. Foi emergencial, aconteceu, a gente vai e comunica a população. Você falou que roubaram os fios lá na sede da Água Limpa, mas não há uma vulnerabilidade ali num lugar onde a gente tem que ter realmente um setor de segurança, rapaz, para que a gente possa nos precaver desse tipo de vandalismo? Porque você já pensou, se a gente ficar nessa vulnerabilidade de que um indivíduo possa entrar ali, né, e que cometa ali, obviamente, um furto, o que quer que o valha, e prejudique a cidade inteira, não tem que haver um plano estratégico para que isso não aconteça, mano? Sim, tem sim, tá, Frederico? A gente tem um convênio junto com a polícia, que hoje ela vai até a unidade, com outras unidades nossas. A Copasa tem esse convênio com a Polícia Militar. Historicamente, não é uma unidade que teve assaltos ou vandalismo. É a primeira vez que aconteceu esse tipo de situação lá. Mas todas as medidas possíveis para que isso não ocorra novamente foram tomadas, tá? Acredito que não vai acontecer isso mais. Ô Marlon, uma outra situação, aí você falou do Água Limpa, que a gente recebeu uma denúncia de que havia ali uma poluição de um riacho. Mandaram para nós espumas, enfim, umas imagens realmente preocupantes. E a prefeitura fez ali um relatório de 13 páginas, inclusive, que o nosso secretário de Meio Ambiente, Adriano Garcia, levou até o conhecimento da Rádio Cultura. E eu queria que você falasse para nós o que aconteceu ali, o que está de fato acontecendo, porque, vamos lembrar, de responsabilidade da Copasa, fornecer o abastecimento de água também e, obviamente, cuidar da questão do esgotamento sanitário. Qual que foi aquela situação ali, Marlon? Tá. Frederico, só para a gente ficar claro aqui, para a gente separar uma coisa da outra. Existe a captação Água Limpa, que é uma unidade que chama Água Limpa também. Existe a estação de tratamento Água Limpa, que é uma outra unidade, mais abaixo, no Ribeirão Água Limpa, tem nada a ver com aquela captação, para a população ficar bem ciente disso. O que acontece, que foi o fato do relatório do secretário, é que a gente tem o Ribeirão Água Limpa, como eu disse cedo, mas antes, ele cai a vazão nesse período seco, e aí a vazão que passa ao lado da estação de tratamento de esgoto é muito pequena também, é quase nula. O que acontece é que a estação de tratamento ela faz o seu papel, ela tem a sua eficiência, tanto é que ela é fiscalizada pelos órgãos ambientais, tá? A própria prefeitura fez a fiscalização, um exemplo é esse. Eu garanto que ela atende todos aos padrões da legislação vigente, só que quando ela joga aquele efluente tratado, como a vazão do rio é pouca, ele acaba causando um mau aspecto, mas não quer dizer que ele está poluindo. Tanto é que a gente tem todos os relatórios, a gente tem a fiscalização, vocês podem entrar em contato com os órgãos ambientais do Estado e todos os outros mais, para ver todos os relatórios da qualidade do efluente tratado que a gente lança no córrego Agrícola. A estação, ela não trata 100%, nenhuma estação de tratamento de esgoto trata 100% o esgoto. Ele tem uma certa eficiência, e lá está em torno de 90%, 85% a 90% da eficiência, que é a que a legislação preconiza. Então, a gente atende a legislação. Tá? Ô Marlon, nós tivemos também aqui, obviamente, um registro
de uma manobra onde estava sendo ali fechado a água que estava indo para o bairro da Zona Norte. Isso nosso diretor, inclusive, estava na rua, fez esse registro em vídeo, e aí ele chegou até a perguntar para um dos colaboradores seus que estavam ali fazendo com aquela chave, fechando a água de fato. Se ele estava fechando a água, um negou, disse que não estava fazendo, ele perguntou para o outro, ele disse, não, a gente está fechando e no outro dia, 6 horas da manhã, nós vamos reabrir. Por que isso foi feito? Isso não foi avisado para o pessoal da Zona Norte? Conta para nós por que esse tipo de ação é recorrente e por que ela é feita? O que aconteceu lá nesse dia aí, foi até uma falta de comunicação entre a própria equipe, tá? Não foi fechado aquele setor como um todo. A gente está fazendo manobra naquele registro para que tivesse um abastecimento alternativo para uma situação, para que a gente conseguisse mandar a água para uma outra região que poderia faltar água naquele dia. Então, foi feita uma manobra naquela situação, que não era fechar toda a água para aquele setor. Foi feita essa manobra para a gente equalizar as vazões entre as várias regiões da cidade, para que aonde poderia faltar água naquele dia, não faltasse. Mas os bairros... Aí as pressões caem, tá? E isso é outro detalhe. Quando você faz uma manobra num sistema complexo, que é um sistema de tratamento, um sistema de distribuição de água, que é o caso aqui de Lavras, isso é muito complexo. Quando você faz uma manobra, as pressões podem cair. E aqui em Lavras tem uma peculiaridade, porque alguns setores da cidade, a população culturalmente se acostumou com pressões altas, tá? Um fato aqui que a gente tem muito recorrente aqui, situações de edificações com 3, 4, 5 pavimentos que não tem reservação inferior, que a norma, a legislação preconiza isso, que você tem que ter uma reservação inferior para depois, dentro do imóvel, ser bombeado para os reservatórios superiores e assim abastecer a edificação. O que acontece aqui em Lavras é que muitas edificações não têm esse reservatório inferior e quando as pressões, porque por questão de manobra, a gente diminui as pressões, a água não consegue chegar até os reservatórios superiores. Tá? Isso é um fato que acontece aqui em Lavras. É peculiar da falicidade, tá? Porque tem esse histórico de grandes pressões que numa situação normal, ela alcançaria 5, 3 ou 4 pavimentos, né, até as caixas d'água. Na situação que a gente diminui a pressão, que continua dentro da legislação, que a legislação preconiza, que a gente tem que mandar 10 metros de coluna d'água, ou seja, 10 metros de altura, até 5 metros de coluna d'água. Então, de 10 metros a 50 metros é o que a legislação preconiza. Tá? Então, quando a gente chega próximo de 10 ou em 10 metros de coluna d'água, a gente não consegue abastecer aquela edificação porque ela não tem reservatório inferior. E aí acontece uma reclamação, em algumas situações. Tá? Mas não foram avisados também os bairros lá que poderia haver essa manobra. Essa manobra foi feita de forma reativa, tá? Que viu-se no decorrer do dia, na oscilação dos reservatórios, que viu que uma certa situação poderia acontecer de faltar água numa região, a gente fizemos a manobra para equalizar essas vazões. Marlon, vamos ser muito francos, sinceros, eu te agradeço por estar aqui respondendo a gente. Quando você não entrega um serviço, que infelizmente a Copasa, você já disse que até 2026 é a perspectiva para realmente estar tudo sanado, para que a água chegue nos bairros todos aqui, vocês estão fazendo um investimento. Que era até de, acho que 29 milhões de reais. 29 milhões foi licitado agora. Tinha mais 15 que foi licitado na primeira fase. Tá? Mas enquanto a gente não consegue entregar isso, porque está faltando água em Lavras, não seria mais coerente a gente, pelo menos, e não é uma decisão sua, obviamente, até porque você está aqui para receber, obviamente, as ordens que chegam para você trabalhar no setor que você representa, mas como você nos recebeu, eu preciso te fazer essa pergunta. Não seria mais coerente também as pessoas que estão aí, a água não está chegando para elas, ter um abatimento nas suas contas, né? Porque, afinal de contas, você vai pagar por uma coisa que não está chegando, ou não está chegando na sua totalidade pelo serviço que você paga. Vocês pensam sobre isso? Porque, vamos falar a verdade, isso causa um certo incômodo para o cliente. Ele reclama disso, olha, não está chegando água para mim, mas se eu não pagar, aí que não vai chegar nunca mais. Como é que é isso para vocês, de fato? O Fred, vocês sabem que a Copasa ela é regulada pela ARSAE, a Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto no Estado de Minas Gerais. E, conforme as normas da ARSAE, não existe essa possibilidade de fazer o que você está pedindo. O que acontece, muitas das vezes, talvez, como aconteceu no ano passado, existe a retificação de algumas contas que foram feitas no ano passado, quando se constatou que teve
a passagem de ar por questão de fechamento, teve aquele racionamento todo o ano passado, tá? E aí a Copasa prontamente ela retificou todas as contas que foram apresentadas na nossa agência de atendimento. Dar um desconto por não receber a água, não está preconizado isso na regulação da DARSAI, tá? Então, a gente é fiel àquilo que está escrito ali, a gente tem que cumprir, porque senão a gente penalizado por isso, a Copasa, ela pode receber multa da DARSAI, então é cumprir a risca aquilo ali. E, detalhe, só é cobrado aquilo, tirando a questão do ar, aquilo que realmente passou no hidrômetro. Então, se o cliente recebeu a água, passou no hidrômetro, ela passou para dentro do cliente, ele vai pagar aquilo que passou. Ele não vai pagar por aquilo que não passou, no caso do ar retificado, mas da água. Então, o que ele está pagando é o que ele recebeu. Então tem que ficar de olho, obviamente, para ver essa proporcionalidade, né? Porque não recebeu, para ver se está sendo descontado ou não. E pode trazer aqui as contas, inclusive, para ver com vocês e a possibilidade, né? Enfim, de chegar a uma adequação. Eu lembro assim, se for constatado que teve a intermitência e por algum motivo o hidrômetro possa ter girado por algum ar que entrou na rede, que isso possa acontecer, as contas são retificadas. Mas são situações muito pontuais, tá? Não é todas, alertando que isso aí é uma situação em que foi constatado que se passou ar naquela situação. Isso também, detalhe, isso foi para o ano passado. Esse ano não está acontecendo isso, tá? Está sendo diferente. Esse ano as manobras não está passando ar. O que não está tendo é, talvez, a pressão diminuir, chegar com uma pressão muito pouca, tá? Até as assim, torneiras, assim, não consegue alcançar os reservatórios, mas a questão de passar ar esse ano a gente não está observando isso não, tá? Ô, Marlon, vamos ser sinceros, falta água para você, rapaz, na sua casa, às vezes? Faltou. E aí? E aí a gente passa apertado. Você faltou porque o ano passado, aliás, começo desse ano, quando teve aquela, vou lembrar o histórico aqui, em janeiro, quando teve aquele rompimento da fala adutora de 400 milímetros, que é a que vem lá do Rio Grande, causou aquele desabastecimento que teve na cidade. E naquele dia faltou água na minha casa, sim. Ficamos 48 horas trabalhando, a equipe profissional se desdobrou para em 48 horas colocar todo o sistema funcionando novamente, que assim, é uma equipe fantástica de Lavras, formada pela população de Lavras, que todos os funcionários são daqui de Lavras, e eles assim fizeram de tudo para voltar o mais rápido possível o abastecimento daquele dia. E naquele dia eu fiquei sem água, assim, tá? Eu moro numa região aqui em Lavras que eu entro também nessas fases manobras. Dá um consolo para a gente, até porque quando você sofre, você sabe que precisa de uma urgência emergencial. Para finalizar, a imagem da empresa hoje não está muito legal na nossa cidade, por tudo isso que está acontecendo, Marlon. E eu acho que esse bate-papo aqui ele é importantíssimo para nós, né? E vou agradecer a você pela coragem de estar com a gente, né? De receber a Rádio Cultura aqui. E vou te pedir, se você puder, obviamente, e primeiro quero que você me diga, te incomoda um pouco essa questão da imagem da empresa, esses questionamentos na cidade toda e tudo isso está acontecendo, até pelo poder executivo, pelo poder legislativo, que abriu uma oportunidade, uma possibilidade de uma outra empresa entrar aqui para pegar essa concessão. Como é que é isso para você que está aqui hoje, na cidade, vivenciando tudo isso aqui? Porque para quem está lá em cima, né, lá no topo da empresa, ele não vivencia esse dia aqui de fato. Então, para quem mora aqui, como você disse que sofreu com falta de água, como é que é isso para você, ao longo dos dias, cara, lidar com essas situações todas? Afinal de contas, você representa, veste a camisa, tem um crachá da Copasa. Fred, essa situação que aconteceu ano passado, com certeza reverbera em toda a equipe. Toda a equipe sente isso, tá? Não só a equipe de Lavras, como da Copasa como um todo. O que aconteceu o ano passado, esse ano, a gente tem apoio de toda a Copasa, porque isso, toda a Copasa como se ela sente isso, porque isso, de uma certa forma, a gente tem orgulho de ser Copasa. O Fácil Copasiano, ele fala que, acima de tudo, ele tem orgulho de vestir a camisa da Copasa, de colocar o crachá da Copasa. E quando algum sistema sofre com alguma crítica, alguma situação que possa denegrir a imagem da empresa, isso a gente sente na pele, sim. Isso nos incomoda e isso, de uma certa forma, serve de combustível para a gente estar trabalhando mais. Um exemplo que eu disse, a equipe de Lavras se desdobrou todas as situações no começo do ano, e foi no último fim de semana de janeiro, que aconteceu, que eu citei agora, como hoje também, a equipe ela tem
isso como uma condição de lutar, de transformar isso, de mostrar o que a Copasa realmente é. Porque é uma empresa que, nesses anos todos de Lavras, de Minas Gerais, ela representa saúde, principalmente, para a população. Não é fácil a gente ter um sistema complexo como um todo, de captar água, tratar, distribuir 365 dias do ano, 24 horas por dia. Eu acho que você abrir a torneira de manhã cedo, logo quando você acorda, a gente pensar do que está por trás daquilo tudo, é muito grande o trabalho de pessoas, de toda uma equipe que faz aquilo acontecer. E isso, de uma certa forma, quando acontece isso, é como se a gente quisesse mostrar que eu estou aqui para te dar saúde, para te dar condição de vida. Acontecem situações que não é do nosso desejo de forma alguma, que é o que eu estou falando aqui agora. A gente quer fazer o melhor trabalho possível, da melhor forma possível. Então, a gente entende que saúde pública passa pelo saneamento e o intuito nosso é levar saúde para a população. E isso passa por alguns outros aspectos que a gente tem que pensar, que não é só aduzir a água, captar a água, aduzir, tratar e coisa, mas passa por aspectos até mais que isso, tá? A gente tem situações em que, eu vou dar um exemplo aqui, que a Copasa ela está investindo pesadamente, tá, em meio ambiente, porque as captações, tanto da Água Limpa quanto do Santa Cruz, elas foram por anos degradada. Hoje, a Copasa, desculpa entrar nesse detalhe, que eu acho que é muito importante para a gente entender como funciona como é complexo todo o processo de abastecimento de água da cidade. A Copasa, tanto na captação Água Limpa quanto Santa Cruz, ela tem um programa chamado Pró-Mananciais. Esse programa está fazendo centenas de caixas secas, cercamentos de nascentes, de mata ciliar, para quê? Para que tanto o Santa Cruz quanto o Água Limpa ele volte daquela vazão de anos atrás. E conforme a degradação que vem acontecendo naquela bacia vem ocorrendo, a gente sabe que as condições climáticas estão piorando também conforme passam os anos, isso está degradando o meio ambiente que, de uma certa forma, reflete isso naquele volume que a gente tem no manancial. Então, esse trabalho é realmente para isso. Então, a gente começa desde a nascente, tratando da nascente, trazendo uma água de melhor qualidade, captando aquela água, investindo nas obras para aumentar a produção, a captação daquela água, investindo na produção para tratar aquela água, investindo no transporte dessa água tratada para toda a população, tá? Nos reservatórios e, acima de tudo, tratando, cuidando de uma forma carinhosa pelos nossos empregados, que eles têm amor por aquilo que faz. Quando você diz que a nossa equipe, se isso dói na gente quando a imagem da empresa pode ser, de uma certa forma, prejudicada, dói muito, sim, tá? Porque você vê que é um trabalho todo. E não só de distribuir água, a gente pode ter outro detalhe, a gente pode ir até mais além, é a gente tratar o esgoto. Vamos fazer um compromisso aqui primeiro, te agradecer pela honestidade, pela sinceridade, porque às vezes você entrevista alguém e ele nega, ele diz que não, que está tudo certo, e você identificou, reconheceu os problemas. Vamos fazer um compromisso aqui, vamos mudar a imagem dessa empresa, da Copasa. Tem a Rádio Cultura como uma parceira no sentido de vamos avisar quando tiver alguma situação e vamos tentar levar água, de fato, até 2026, quando não chegou, de repente a gente tenta aumentar esses caminhões-pipas, mas vamos tentar deixar o nosso povo com água nas caixas d'água e conte com a Rádio Cultura, meu amigo, para que a gente possa informar e para que a gente possa, de fato, mudar um pouco da imagem da empresa, que não está legal. O consumidor hoje traz isso para nós diariamente, mas vamos, de fato, aqui fazer uma parceria para a gente conseguir mudar um pouco dessa realidade. Concorda comigo, Marlon? Concordo. Vamos junto nessa? O Fred, eu quero dizer que sempre foi um compromisso de todo farocopasiano, tá? Levar saúde à população. E a gente conta com a rádio, sim. A nossa assessoria de imprensa sempre entra em contato com você sabe disso. E precisando, a gente vai entrar em contato. E a Copasa está de portas abertas para todo o canal de comunicação que queira entrar em contato com a gente, conversar com a gente, entender o que está acontecendo. Estamos à disposição. Com o Marlon, então, hoje, gerente aqui da nossa regional de Lavras, da Copasa, né?
Frederico Mesquita vindo aqui para, obviamente, trazer os esclarecimentos para o nosso consumidor, para o nosso ouvinte, que está aqui cobrando sempre por melhorias no abastecimento. Direto aqui hoje da Copasa para a Rádio Cultura de Lavras, Frederico Mesquita.